Muito bem. No programa de hoje queremos conversar a respeito da nossa viagem ali a Foz do Iguaçu. Uma cidade linda, uma cidade próspera, uma cidade nova que está crescendo cada vez mais, principalmente em função de Itaipu, da grande usina hidrelétrica, da represa tão grande. E tivemos a alegria de fazer esta viagem com vários pastores gideões, inclusive o pastor Kaiser. Kaiser, muito bom você estar aqui no programa. Queremos ter você mais vezes. Amém. E a viagem à Foz foi muito boa, não é? Primeira vez que você foi lá. Foi a primeira vez. Foi algo assim interessante porque eu não esperava eles serem tão receptíveis como eles foram, não só no sentido do trato com a gente, mas também com a visão e com as ministrações. Foi algo assim tremendo, né? Aqueles pastores no culto, como que todos os desafios que foram feitos, eles aceitavam, eles compravam mesmo e vinham na frente, oravam. Uma igreja assim com uma liderança assim forte. Sim. Eu achei uma liderança que sabe o que quer. Isso faz toda a diferença. Sim. Assim, então eu admirei tanto com a recepção, carinho deles, né? E também como que eles receberam a palavra, a visão. É verdade. E é muito importante que o líder, muito importante que o pastor, aquela pessoa que está à frente, possa compreender esse chamado de Deus para ter a torre de oração sem cessar 24 horas. E ali em Foz do Iguaçu, o pastor Sadi, ele é o presidente do Conselho dos Pastores, e já estivemos em Foz do Iguaçu anteriormente, já tínhamos iniciado ali a torre, mas não estava tão forte, não estava tão bem, e agora ao regressarmos houve um mover, houve um fogo novamente ali encendido ou aceso para que realmente as orações pudessem prosseguir. Em Foz do Iguaçu nós tivemos também, Kaiser, a presença das cidades vizinhas, né? Ali estavam os pastores de Ciudad del Este, do Paraguai, os pastores de Puerto Iguaçu, de Argentina, estavam ali, foram ungidos também como gideões. E você falou algo muito importante, você falou sobre o coração aberto dos pastores. E todos olhavam para você lembrando dos gideões jovens, lembrando desse fogo para os jovens, não é? E o que você achou ali? Foi dia de semana, nós não pegamos a igreja cheia, não é? A igreja Ceifa, a pastora Genoveva, que nos recebeu o nosso congresso. O que você achou ali com relação aos jovens? Houve uma abertura? Como foi? Com certeza, mesmo porque é uma igreja já bem aberta, os jovens já estão envolvidos. E depois que teve aquele momento de ministração, a gente explicou, né, o caminho que a gente tem tomado para levantar essa geração de jovens que acredita que pode viver em santidade. Essa a torre móvel, ora 30 minutos por dia, a oração em dupla. Então, assim, como que encaixou com o que eles estavam buscando. Tanto que, depois da ministração, que eu fiz o apelo, quem queria receber mesmo aquela unção e se tornar parte desse exército de jovens que tem se levantado em todas as partes do mundo, jovens que realmente acreditam que pode viver em santidade, através da palavra, através do relacionamento, através da oração, né? Como assim, organizado. Vieram aqueles jovens e eles Deus então começou a dar aquelas palavras proféticas. Sim. Então é algo assim que tem a ver com o que o senhor falou, né? O jovem ele é forte, ele tem que estar cheio da palavra e ele tem vencido o maligno, não diz que ele vai vencer. E é muito importante, pastor Kaiser, porque nós vemos que hoje, nos nossos dias, a mídia, as redes sociais, o cinema, a comunicação tem ido assim de uma maneira muito intensa sobre as crianças, sobre os jovens, e o atrativo do mundo é muito forte. Como é que um jovem ele pode desejar, não é, ter os seus momentos a sós com Deus? O que traz essa riqueza nesse momento, com tantos atrativos, com tantos chamados lá fora?
E todos os lugares que eu vou que eles fazem essa pergunta, a primeira coisa que eu digo é o seguinte: a gente não disputa com o mundo. A gente não faz programas da igreja. Infelizmente, algumas igrejas têm usado essa estratégia e isso tudo tem um lado e o outro. Mas a gente não faz programa simplesmente para disputar com o mundo, que a gente não disputa com quem é mais fraco. Mas quando você coloca o jovem no lugar certo, ele sabe o seu valor, ele tem uma família, ele tem os outros irmãos da comunidade, que são jovens, então ele tem a sua identidade. Quando o jovem ele tem a identidade dele, ele descobre que ele vai orar meia hora por dia, além do momento dele, como Gideão. Ele tem alguém que vai estimular ele a ler a Bíblia. Ele vai envolver em algum ministério, porque o Senhor falou que o jovem ele é um potencial, ele não pode ficar parado. E todo potencial, ou ele é usado por bem ou por mal. Então, quando o jovem porque o jovem precisa de ser pastoreado, ele precisa de ser conduzido. Ele não pode caminhar sozinho, sem direção. Então, quando ele sabe que ele tem algo que ele não tem no mundo, que ele vai ser honrado, ele sabe o lugar dele. E quando o jovem ele entende quem ele é e a identidade dele é fortalecida, então ele não vai concorrer com o mundo. Ele automaticamente vai se abrindo para o Senhor. E Deus então vai mudando, vai trazendo, vai tirando as vontades de ir e vir para os lugares, e aquela questão de noite, de beber, o que for. Enfim, Deus vai mudando. Então, sim, a gente tem falado o seguinte: a gente não fala para o jovem, você não pode, não pode, não pode. Você fala para ele o que ele pode. Santidade não é deixar de fazer ou viver, é fazer e viver conforme a palavra. Aleluia. E a gente vê que realmente isso, o mundo perde o seu brilho diante da glória do Senhor. E ali em Foz, nós reunidos com os pastores, momentos de comunhão, momentos muito maravilhosos, e nós vimos como que se levantaram 7 igrejas. 7 igrejas, 7 pastores se dispuseram para cada um deles ter a torre e levantar 24 gideões na sua igreja, para que Foz do Iguaçu pudesse ter oração sem cessar, dia e noite. E você deve estar curioso para ver um pouquinho da nossa viagem, para conhecer um pouquinho do que aconteceu nestes dias. Então vamos assistir a uma pequena reportagem, a um vídeo destes nossos dias ali na fronteira tríplice do Brasil, em Foz do Iguaçu. Vamos lá. Muito obrigado por vermos com os nossos olhos aquilo que o Senhor está fazendo. Ó Deus, que o Senhor envie o avivamento sobre a Argentina. Venha as tuas gotas, venha a tua chuva, venha o teu poder sobre a Argentina. Que o Senhor desperte a tua igreja, desperte os pastores de todas as denominações, de todo o teu povo, ó Deus. Possa estar pronto para o dia glorioso do Senhor. Abençoe que haja unidade entre o teu povo. Oramos pelas igrejas aqui em Gualeguaychú. Cada igreja receba um toque do Senhor, cada igreja seja fortalecida, cada igreja possa crescer, cada igreja possa multiplicar, Senhor, o número de membros, multiplicar não apenas como membros, mas, ó Deus, que a sua igreja possa, ó Deus, gerar
separar pessoas, ovelhas